Podemos começar no YouTube, dá um sinal quando é para começarmos. Vai ser simultâneo, né? Sim, será simultâneo, sim. O YouTube, tá. Sim, sim, podemos... Rani, fechar o seu som, um dos seus sons. Já podemos, Kelvin? Rani, pode? Isso, professor, sinta-se à vontade. Ok. Boa noite, todas e todos. Cumprimento os participantes aqui desta atividade, não é? Estamos aí iniciando uma sessão de apresentação pública do trabalho de pós-doutorado intitulado Processo de Ensino-Aprendizagem em Ações de Formação nos Projetos de Extensão Universitária, Contribuições da Teoria do Ensino Desenvolvimental. Eu tenho muita satisfação de estar aqui mediando esta live, não é, da professora doutora Andrea Cochran, e a Andrea desenvolveu comigo durante um período de em torno de um ano na realização do seu trabalho, sua pesquisa no estágio de pós-doutorado, e esta é uma sessão de apresentação pública desse trabalho, não é? E eu estou muito feliz de estar aqui com a Andrea e cumprimentando novamente os estudantes, os convidados da Andrea, não é? Vou fazer uma breve apresentação da Andrea. Ela é professora da UEG desde 2002. Ela é também pesquisadora e extensionista. Ela fez a sua graduação em pedagogia na UEG, na Universidade Estadual de Goiás. É mestre em educação pela PUC de Goiás e doutora em educação pela UNB. E ela coordena, há uns bons anos, o grupo de estudos em formação de professores e interdisciplinaridade, e posso dizer que, nestes anos todos, a Andrea, além dos seus interesses acadêmicos, como professora e pesquisadora, não é? Ela vem se especializando no estudo e na discussão do tema da extensão universitária, e ela nos traz hoje uma visão muito própria, uma visão da extensão universitária que ela vem desenvolvendo nestes últimos anos, né? E ela vem defendendo o caráter acadêmico da extensão universitária, e, em razão disto, é que ela foi motivada a estudar a teoria do ensino desenvolvimental do psicólogo e pedagogo russo Vassily Davidov, e esta tem sido uma linha de estudos aqui no nosso programa de pós-graduação da PUC Goiás, onde nós temos um grupo de pesquisa sobre essa teoria, e liderado por mim e pela professora Raquel Marra da Madeira Freitas. E foi uma satisfação muito grande, Andréia, acompanhar você nesses seus estudos, não é, durante este período. E esta sessão de apresentação pública como que culmina um período de intensos estudos, não é? E a mim é uma satisfação grande estar aqui com você neste momento, né? Também quero dizer, dentro da experiência profissional da Andrea, não é?
que ela foi gerente, né, da gerente da extensão universitária da Universidade Estadual de Goiás. E tem muitos capítulos de livros publicados, artigos, não é? Então, a Andréia, neste momento, pode estar tendo um momento muito importante na sua vida, não é? E que vai representar ela uma titulação de pós-doutoranda, de pós-doutora, não é? Em educação. Então, André, eu passo a palavra a você. Professor Libânio, muito obrigada pelas suas palavras. Elas tocam muito o meu coração, porque, de fato, chegar neste momento foi um momento de muito estudo, de muito esforço, não só do período do estágio pós-doutoral, mas eu posso dizer que, quiçá, dos meus últimos 45 anos, porque é uma construção. A gente não chega neste momento sem passar por tantos outros momentos. E ter o senhor como meu supervisor foi uma dádiva. Eu agradeço muito o seu aceite por orientar uma discussão que ainda é pouco realizada, no Brasil principalmente, e vinculada à teoria do ensino desenvolvimental. Então, neste momento, eu gostaria de dizer uma boa noite a todos, e eu, Andréia Corsan, agradeço aos presentes por participarem desta live, que se configura, de fato, por um momento muito importante para mim. Eu agradeço ao professor doutor Aldimar Jacinto Duarte, que é o coordenador do programa de pós-graduação em educação da PUC Goiás, por ter aceito que eu fizesse parte deste programa. E, em especial, claro, ao professor José Carlos Libânio, que aceitou ser supervisor deste estágio pós-doutoral, intitulado O Processo Ensino-Aprendizagem em Ações de Formação nos Projetos de Extensão Universitária, Contribuições da Teoria do Ensino Desenvolvimental. O objeto dessa pesquisa... Andréia, um minutinho. Sim? Só. Sim. Parece que o YouTube não está funcionando. Será? Vamos ver aqui com o Keuler. Keuler, tá tudo ok com o YouTube? Confirma com ele, por favor. Sim. Eu estou tentando... ele está aberto aqui, mas ele não anda. Ele não roda. Ah, sim. Vamos ver. Eu recebi... Ok, agora entrou aqui, ok. Ah, sim. Então está tudo ok. Será que está bem desde o começo? Será que perderam o início? A Nai está nos situando que está normal. Normal, tá bem. Então, tá. É que uma colega me alertou de que não estaria entrando no YouTube. Sim. Mas desculpe interromper, então, Andréia. Vamos lá. Sem problemas, professor. E se caso for necessário interromper e a gente visualizar novamente se está tudo ok, a gente procede dessa maneira. Ok, tudo bem. Então, o objeto dessa pesquisa é o processo ensino-aprendizagem na extensão universitária, compreendida como uma atividade acadêmica com ações de formação por meio de projetos, que possibilita a formação do pensamento teórico-conceitual e, assim, contribui para uma formação teórica, crítica e emancipadora. Conforme orientações das políticas de extensão universitária, a concepção dos projetos de extensão abrange as dimensões acadêmica, processual e orgânica pela praxis. E nós orientamos que seja
pela teoria do ensino desenvolvimental. O tema dessa investigação surgiu de inquietações da pesquisadora decorrentes dos 15 anos de coordenação do GEFOP e também dos resultados dos estudos que vem realizando e principalmente dos resultados do doutorado em educação, que teve como objeto de investigação a formação docente pela extensão universitária. Os resultados nos moveram a novas inquietações. A escolha do tema também se deve ao fato de a revisão de literatura apontar que os conceitos sobre a extensão universitária no Brasil não são trabalhados de forma sistematizada. E, claro, principalmente, poucos estudos evidenciaram que existe uma concepção clara em relação à extensão nos projetos. Então, o que muitas vezes pensamos é que pode haver uma falta de compreensão da concepção e do ensino da extensão universitária. E, assim, as atividades se tornam meramente práticas e não apresentam conteúdos a serem apropriados pelos estudantes e transformados em conhecimento teórico. Em estudos recentes, venho me apropriando da teoria do ensino desenvolvimental, que trabalha a perspectiva do ensino voltado para o desenvolvimento humano. Assim, o foco agora é aprofundar-me na relação possível entre a teoria do ensino desenvolvimental e os projetos de extensão universitária. Andréia, sim, professor. Me desculpe interromper novamente, alunos estão me informando sim. Que o vídeo não abre, que o YouTube não abre. Que eu ler? Então, tem que checar isto, né? Recebi mais um recado aqui de que o vídeo não abre. Eu vou mandar para você a imagem que uma aluna mandou. Vamos Andréia, ver se... Diz o link não está disponível. Então, eu acho que há algum problema mesmo. Acho que nós temos... Se de fato não está funcionando desde o começo, nós temos que recomeçar, né? Sim, não há problema em relação a recomeçarmos. Ok. Agora, eu vou mostrar também... Aí, inclusive o professor José Maria acabou de me encaminhar uma mensagem. Professor, eu creio que eles estão... porque eu acabei de acessar aqui, nós estamos ao vivo no YouTube, eu creio que eles estão tentando pelo convite, entrar pelo convite. Sei. Pode ser que se eles estão tentando entrar pelo convite, o link não dá acesso, tem que copiar o link e colocar para entrar. Okay. A não ser que o senhor socialize com eles aquele que eu encaminhei para o senhor agora mesmo, que já é direto do YouTube. Eles podem estar no convite. Eu vou mandar... Convite, isso. O convite, de fato, ele não abre. Entendi. Então, é isso. Então eu vou encaminhar um minutinho, então. Sim. Então, com certeza... Nós estamos ao vivo ainda? Estamos ao vivo. Ok, sim. Tá bem. Bom, então, enquanto eu encaminho acho que então você pode continuar, Andréia. Tá bom, mas se o senhor quiser, a gente pode retomar. Mas aí
Eu não sei exatamente quantas pessoas... Porque talvez se a gente retoma, o pessoal que está no YouTube, né, eles já nos ouviram em parte, tá bem. Okay. Mas aqui o pessoal do YouTube está dizendo, professor, que tudo está normal desde o início. Tá. Então, eu imagino que seja justamente isso. Eles Pessoas estão tentando clicar... entraram, tá. Isso, estão tentando clicar no convite. E, de fato, aí, pelo convite, não conseguem entrar. Ok. Perdoe, então, este contratempo. De fato, colegas do programa de pós-graduação da PUC, meus colegas e alunos disseram que não estavam conseguindo abrir. Então, tudo bem. Vamos retomar, Andréia? Sim, vamos retomar. Então, como eu havia dito, além das inquietações advindas do doutorado e dos 15 anos à frente da coordenação do GFOP, os nossos estudos recentes aproximam, então, a teoria do ensino desenvolvimental à extensão universitária, especificamente em projetos que podem primar pelo processo ensino-aprendizagem de conteúdos curriculares em suas ações de formação. Salienta-se que nem todos os projetos de extensão podem oferecer ações de formação e primar pelo processo ensino-aprendizagem. Eis contradições do processo. Por isso, realizamos uma nova análise de trabalhos no Cielo, agora relacionando a extensão universitária com a teoria do ensino desenvolvimental. Com o descritor ensino desenvolvimental, encontramos 3 trabalhos. E pelo descritor extensão universitária, encontramos 13 trabalhos. Assim como no mapeamento realizado no doutorado, por mais que nós tenhamos encontrado 2.804 trabalhos, 2.804 trabalhos, apenas 18 abordaram a questão, e com muitas fragilidades. Então, agora que encontramos 16 trabalhos, a análise possibilitou dizer que os trabalhos, eles não apresentam uma discussão em relação à extensão universitária vinculada à teoria do ensino desenvolvimental. E essas constatações justificam a realização da presente pesquisa. Nesse contexto, elegemos como questão de investigação como os princípios da teoria do ensino desenvolvimental podem ser aplicados nas ações de formação em projetos de extensão universitária. Como desdobramento do problema macro, são apontadas outras perguntas. Como se define o conceito de extensão universitária pelo método lógico histórico? Como organizar atividades de ensino na extensão com formação de conceitos? Quais são os procedimentos a serem levados em conta na organização da atividade de estudo na perspectiva do ensino desenvolvimental em ações de formação de extensão universitária? A proposta teórica formulada por Davidoff sobre o ensino desenvolvimental possibilita avançar na construção de uma didática desenvolvimental no ensino superior. E agora, especialmente no que diz respeito à sua aplicação às atividades de extensão universitária. Assim, adotou-se como procedimento investigativo a pesquisa bibliográfica, mediante consulta a obras de autores vinculados a 3 eixos: o materialismo histórico dialético, principalmente em Marx,
ao tema da extensão universitária, principalmente em Cochrane, a teoria do ensino desenvolvimental, principalmente em Davidoff e Libânio. Com esse escopo, visamos analisar como a teoria do ensino desenvolvimental pode ser aplicada na organização do processo ensino-aprendizagem em ações de formação por meio de projetos de extensão para o desenvolvimento do pensamento teórico conceitual. No intuito de alcançar o objetivo da pesquisa, o estudo está organizado em 2 tópicos. O primeiro é intitulado A Constituição Histórica Conceitual da Extensão Universitária no Brasil, apresentando a historicidade, as normativas, a concepção, a epistemologia e a discussão do FOR-PROEST. O segundo, intitulado A Constituição Lógico-Conceitual da Teoria do Ensino Desenvolvimental, apresentando a historicidade, a aprendizagem, o conceito, atividade de estudo, o papel do professor e as 6 ações didáticas. Para analisar a extensão universitária no Brasil, é preciso compreender a universidade brasileira, a qual está inserida em um contexto histórico contraditório em si e em sua configuração. A historicidade e as mediações são importantes para compreender a totalidade, bem como analisar a realidade, buscando sua essência. São muitos os elementos contraditórios e dialéticos que influenciam na configuração de uma determinada realidade. Contudo, para sair da aparência e chegar à essência, ou seja, sair da síntese e chegar à síntese, é preciso considerar as múltiplas determinações do objeto. Por isso, a historicidade da universidade no mundo e no Brasil favorecem a compreensão da extensão universitária brasileira. Foi na Idade Média que surgiu a universidade como espaço de explicações religiosas dos fenômenos, que dominavam também a política e a economia, por ser uma característica filosófica da constituição da universidade. As atividades de extensão datam desta época, com ações de filantropia e de caráter religioso realizados pelo mosteiro de Alcabaça, em Portugal. Seguindo uma lógica temporal, no fim do período medieval, as explicações religiosas passam a ser questionadas. Com efeito, o mundo moderno apresenta o humanismo como pensamento pedagógico com base na racionalidade científica, que passa a influenciar todos os campos. A extensão universitária acompanha essas mudanças do capitalismo comercial. Mas foi com a Revolução Industrial na Inglaterra, em 1760, que a sociedade apresenta mudanças mais significativas no campo do capitalismo e também de demandas sociais. Portanto, a concepção de atividade de extensão pode ser aliada à influência inglesa no tocante a ofertas de cursos, influenciados pelo mercado capitalista industrial, que passa a ser realizada na forma de prestação de serviços e assistencialismo. As universidades francesas seguiram principalmente o pensamento positivista vinculado à formação profissional, visando responder aos problemas sociais, econômicos e políticos. Assim, o modelo francês de universidade se voltava para o ensino com uma formação especializada e de caráter profissionalizante, pois se caracterizava por ofertar escolas isoladas, profissionalizantes, com dissociação com o ensino e a pesquisa. A pesquisa, como princípio da concepção de universidade, inclusive em sua vinculação ao ensino e à extensão, data de 1810, com a criação da Universidade de Berlim, que enfatizava a formação geral científica e também humanista, e não a profissionalizante. Portanto, a atividade de pesquisa, como inerente às finalidades e funções da universidade, é uma concepção alemã. As universidades americanas sofrem influência das universidades francesa, alemã e inglesa.
É importante salientar que a concepção de universidade norte-americana do século XX passou a se destacar, inclusive no cenário europeu, pois primou pelo modelo técnico aplicado e prático em atendimento ao capital, pois visava atender à formação de mão de obra, a profissionalização e a prestação de serviços. Algumas universidades latinas foram influenciadas inicialmente pelo modelo francês, como a Argentina. Mas foi no ano de 1918, em Córdoba, na Universidade de Córdoba, que surgiu a manifestação dos estudantes reivindicando um maior envolvimento da universidade com as questões sociais e não meramente com o ensino, destacando, assim, a importância da extensão e do envolvimento dos acadêmicos com as questões sociais. O movimento de Córdoba insere-se, de fato, nos primórdios da extensão universitária na América Latina, influenciando mais tarde o Brasil. De fato, o Brasil não constituiu uma universidade própria, mas por influência estrangeira. A apreensão da origem e do desenvolvimento das universidades brasileiras no século XX requer a compreensão do processo educacional brasileiro, influenciado pelo seu processo histórico, político, econômico e religioso, podendo ser periodizado em colônia, com a Universidade Temporã, Império, com a Universidade Crítica, em República, com a Universidade Reformada e Questionada. As discussões apresentam que a Universidade Temporã vai do período histórico da colônia à Era Vargas, que, por incentivo de Portugal, praticamente não expandiu o ensino superior, apesar de começar a dar sinais à década de 1930, com influência das universidades alemã e francesa. A fase da universidade crítica, que perdurou durante a era populista, praticamente teve um padrão de crescimento, seguindo as influências alemã e francesa e, aos poucos, norte-americana. Nesse período, destacamos aí Paulo Freire, que realizou vários movimentos no sentido de uma extensão popular, crítica e emancipadora, mas foi calado pelo exílio. A fase Universidade Reformada, que começa com o golpe militar, perdura até o período da redemocratização e sofreu influência muito forte do modelo norte-americano e favoreceu a expansão desse nível pela reforma do ensino superior. Foi nesse período que o governo tenta calar os universitários, pois estes, ao reivindicarem seus direitos de produção de conhecimento, de liberdade de expressão e crítica, foram tidos como subversivos, assim como Freire. Ousamos dizer que a quarta fase é da universidade questionada, considerando o contexto da reabertura democrática, em que ocorrem debates com influência latina, principalmente argentina. E, em 1987, ocorreu a criação do Fórum de Pró-Reitores de Extensão, o FOR-PROEX, com o objetivo de discutir a função social da universidade, bem como sua institucionalização, defendendo que a extensão universitária precisava ganhar seu espaço acadêmico e não meramente assistencial e de prestação de serviço. Essa constituição histórica da extensão é notada, inclusive, nos documentos normativos. O Estatuto das Universidades anunciava uma universidade com pesquisa, mas aceitavam estabelecimentos isolados e predominando o ensino profissionalizante, segundo o modelo francês e norte-americano. A LDB 4024/61 apresentou a extensão universitária como curso, conforme seu artigo 69. Já a Lei Fragmentária 5.540 de 68, a prestação de serviços fica explícita no artigo 20.
Já na década ainda universitária, mas demonstraram um forte atendimento ao mercado, influenciando, então, a concepção de extensão. Após a retomada do regime democrático em 1985, em um período de 20 meses, foi elaborada uma nova Constituição, que em seus 245 artigos, a extensão universitária é apresentada como indissociável do ensino e da pesquisa, conforme o artigo 207. Em longos 10 anos de tramitação, em 1996 foi aprovada a nova LDB, na qual a extensão universitária é definida como uma finalidade da universidade, reafirmando sua indissociabilidade com o ensino e pesquisa, inclusive com possibilidade de bolsas de estudos, conforme os artigos 43, 44, 52, 53 e 77. Mas não tratou da concepção da extensão universitária. Então, é muito importante pensarmos o significado da palavra finalidade, que assim foi expresso. Em 2001, o Plano Nacional de Educação, com 285 metas, apresenta a meta 21, 22 e 23 em relação à extensão universitária, com cursos, porém com características mais acadêmicas, primando por uma educação continuada, inclusive, e propondo o mínimo de 10% de créditos nos cursos de graduação em extensão. Nesse mesmo ano, é lançado o Plano Nacional de Extensão Universitária, que foi elaborado pelo grupo de pró-reitores que defendiam o abandono do assistencialismo e da prestação de serviços, e almejavam uma concepção em que o estudante fosse protagonista do processo ensino-aprendizagem, que chamamos de concepção acadêmica. Acadêmica não no sentido de ser uma ação realizada em um espaço acadêmico, em um espaço universitário, mas no sentido de produção do conhecimento acadêmico pelo processo ensino-aprendizagem. Somente em 2018, com a Resolução 07, as instituições de ensino superior se viram obrigadas a reorganizar seus currículos e implementarem, no mínimo, 10% dos créditos totais do curso até dezembro de 2022. Porém, algumas arestas ainda são encontradas nessa resolução. E salientando que o Plano Nacional de Educação e o Plano Nacional de Extensão Universitária, lançados na década de 2010, reafirmam o que foi posto na resolução. Consideramos que concepções e sentidos das extensões, das ações extensionistas, foram se constituindo ao longo do percurso histórico analisado. E nós selecionamos no repertório, que encontramos poucos, inclusive, 6 teóricos que tratam da temática. Freire, que abre espaço para as discussões sobre a extensão no Brasil, com uma concepção de emancipação vinculada à humanização. Gesine, que apresenta 3 modelos de concepção e prática de extensão: a assistencialista, a mercantilista e a acadêmica. Silva, que caracteriza a extensão na concepção tradicional, processual e crítica. Reis, que conceitua, mediante 2 linhas, a eventista e inorgânica, como os cursos, eventos, prestação de serviços, e processual orgânica, com projetos e programas. Gurgel defende as ações extensionistas como sendo laboratório ou estágio vivo no ambiente natural. Melo Neto
assevera que a extensão precisa ser entendida como trabalho social, que leva à produção de conhecimento e emancipação. As concepções de extensão universitária encontradas se apresentam com denominações variadas, mas comungam na defesa de ser um movimento formativo e que o processo ensino-aprendizagem pela extensão pode possibilitar o conhecimento se visar a produção acadêmica e crítica, sendo processual e orgânica, como laboratório vivo e trabalho social, alcançando a emancipação, e não ações meramente assistencialistas e de prestação de serviços em atendimento ao neoliberalismo. As ações extensionistas se expressam na realidade concreta conforme uma epistemologia. Há professores que organizam suas atividades de extensão considerando a epistemologia da técnica, outros a epistemologia da prática. Isso em consonância com uma visão de assistencialismo e prestação de serviços numa perspectiva que se aproxima do neoliberalismo. Enquanto outros, talvez poucos, se aproximam da epistemologia da praxis, que considera o real em sua historicidade e contradições, pela unidade, teoria e prática, construindo o conhecimento crítico e emancipador na relação social. Aliamos a praxis às ações de formação em projetos de extensão universitária, com concepção acadêmica, processual e orgânica. Nessa perspectiva, os componentes do FOR-Proest lutam há muitos anos, desde a época de 1980, e oficializaram a superação do assistencialismo e prestação de serviços, valorizando o processo pedagógico de formação dos estudantes, apresentando a extensão como princípio educativo, pois é um processo acadêmico, assim como o ensino e a pesquisa. O FOR-Proest apresenta como diretrizes da extensão universitária a interação dialógica, interdisciplinaridade e interprofissionalidade, indissociabilidade, ensino, pesquisa e extensão, impacto na formação do estudante e impacto e transformação social. Dentre os 15 objetivos que o FOR-Proest apresenta, elegemos o primeiro para abordar neste momento, porque trata da formação do acadêmico, dizendo que reafirma a extensão universitária como processo acadêmico definido e efetivado em função das exigências da realidade, além de indispensável na formação do estudante, na qualificação do professor e no intercâmbio com a sociedade. O FOR-Proest apresenta 13 desafios, e desses, o terceiro aborda a necessidade de um paradigma contra-hegemônico, de uma dimensão acadêmica e do impacto na formação do estudante, e isso por vias das ações de projetos extensionistas. A extensão universitária no Brasil, com projetos que primam por ações de formação, pode fomentar o pensamento teórico-conceitual, pelo processo ensino-aprendizagem, e cumprir, assim, a sua função da universidade em relação à sociedade. A formação do estudante na extensão universitária pode ser impulsionada no processo de ensino-aprendizagem em ações que envolve a formação do pensamento teórico-conceitual na atividade de estudo. Os projetos de extensão universitária, que não são meramente práticos, podem possibilitar o pensamento teórico-conceitual nos estudantes, pelo processo ensino-aprendizagem e, por consequência, promover transformações. A formação do pensamento teórico-conceitual é o objetivo da teoria do ensino desenvolvimental,
criado por Davidov. Este pedagogo e psicólogo russo nasceu em 1930 e faleceu em 1998. Com apenas 20 anos, por volta de 1950, desenvolveu, principalmente ao lado de Elkonin, experimentos em escolas russas para comprovar a tese de Vygotsky do ensino e aprendizagem no desenvolvimento psíquico. Isso implica dizer que Davidov sofreu influência da teoria de Vygotsky, psicólogo russo que faleceu muito jovem, que discutia a relevância da escola no tocante à apropriação dos conceitos por parte do estudante, bem como do desenvolvimento das capacidades de pensamento pelo movimento de assimilação da cultura e a zona de desenvolvimento proximal. Davidov também foi influenciado por Leontiev, psicólogo russo, que sistematizou a teoria da atividade humana, considerando os fundamentos do desenvolvimento psíquico humano, em que os motivos e a consciência são desenvolvidos cultural e historicamente. Assim, Leontiev tratou dos motivos, objetivos, condições e meios para a aprendizagem e trabalhou considerando etapas do desenvolvimento psíquico, alegando que cada uma se caracteriza pela relação específica da criança na referida etapa. Davidov avança em relação a Vygotsky por estudar o ensino escolar e não somente a formação de conceitos na infância, por considerar que o pensamento vai do abstrato ao concreto e não ao contrário, e por realizar experimentos em escolas russas pautadas na dialética de Marx. Davidov também avança em relação a Leontiev por relacionar os motivos ao planejamento das atividades de ensino, introduzindo a necessidade na estrutura psicológica da atividade, abandonando as etapas, desenvolvendo a generalização e criando a teoria da atividade de estudo. As pesquisas que Davidov realizou com Elkonin, psicólogo russo, evidenciaram a falta da atividade de estudo nos programas de ensino e criaram o sistema didático Elkonin-Davidov, que por meio das atividades de estudo, as crianças desenvolveriam o pensamento teórico conceitual. Isso em 1960, quando as escolas russas seguiam o modelo tradicional. Logo após, se formalizou a teoria do ensino desenvolvimental para o ensino primário. Davidov e outros foram expulsos do Instituto em 1983, devido a uma publicação que fizeram, o livro intitulado Problemas Filosóficos Psicológicos do Desenvolvimento do Ensino. Somente mais tarde, Davidov é aceito novamente no Instituto e retoma suas pesquisas, agora sozinho, porque o seu parceiro, Elkonin, já havia falecido. E assim, fortalecendo a teoria do ensino desenvolvimental. No Brasil, nós temos Libânio, que em 1985 passa a estudar Vygotsky e Leontiev, incorporando-os em sua tese de doutorado, que foi defendida em 1990. Logo, em 2002, inicia estudos em Davidov e se dedica a estudar a didática desenvolvimental formulada por Davidov. Partimos do princípio de que a teoria do ensino desenvolvimental tem como objetivo a formação do pensamento teórico conceitual no processo ensino-aprendizagem. Portanto, a formação de conceitos é o alicerce da aprendizagem por essa teoria. Davidov cria a teoria do ensino desenvolvimental enquanto uma teoria para o desenvolvimento humano, em que a aprendizagem dos sujeitos é resultado da interação de processos interpsíquicos da atividade humana sócio-histórica, ou seja, de externos, do meio, da cultura, e intrapsíquicos, atividade humana interna, ou seja,
elementos internos, a mente, a subjetividade, no movimento de apropriação de objetos ou situações ou conteúdos. Assim, a aprendizagem é coletiva e individual concomitantemente, pois o sujeito apreende o movimento de fatores externos, extrapsíquicos, coletivos, que se interagem com fatores internos, intrapsíquicos, individuais, impulsionados pela mediação docente, se transformam em conceitos e os signos vão adquirindo significado e sentido. Associada ao movimento de mediação do ensino pela linguagem, em que o estudante se apropria da realidade cultural e social por meio de transformações mentais que, internalizadas, impulsionam o desenvolvimento humano. Conclui-se que a aprendizagem é a interiorização de signos mediados pela atividade humana, constituídos histórica e socialmente, e a transformação por ações mentais superiores ou interiorização, com, então, assimilação, apropriação, enquanto uma reconstrução interna. O conceito teórico, ele resulta do procedimento mental e de ações mentais que o aluno realiza, envolvendo a abstração e a generalização, por meio de análise profunda em relação ao objeto, que se reconstitui mentalmente este objeto pelos processos de investigação, formando conceitos. As ações mentais devem ser do geral, abstrato, para o particular, concreto. O geral é apresentado como a realidade imediata e aparente, que com as abstrações e generalizações chega ao particular como um concreto pensado. O pensamento teórico conceitual revela a essência, partindo da aparência, considerando ações mentais superiores no movimento dialético do abstrato ao concreto. Para Davidoff, as relações sociais do contexto sociocultural influenciam nas atividades internas, fomentando a ação das funções psicológicas superiores, memória, atenção, consciência e reflexão, por ações mentais, abstração, generalização, análise e síntese. Para isso, é preciso que o estudante crie conceitos dos objetos ou do conteúdo pelo movimento de pensar sobre os objetos e questões da realidade de modo dialético. O pensamento teórico conceitual se expressa por modos de atividades intelectuais de pensar e agir sobre um objeto ou conteúdo, ascendendo do pensamento abstrato ao concreto, da aparência à essência. A teoria do ensino desenvolvimental, considerando as capacidades cognitivas e da personalidade do estudante, em conjunto com as questões históricas e culturais, propõe a realização pelo estudante de um novo nível de desenvolvimento de suas capacidades cognitivas. Em suma, ocorre a apreensão do objeto sensível, concreto, aparente, pelo pensamento, gerando abstrações, generalizações e formação do conceito. Ou seja, parte-se da síncrese para análise, chegando à síntese, à essência, ao concreto pensado, como pensamento teórico conceitual. A atividade de estudo deve possibilitar aos estudantes o domínio da herança cultural e a experimentação mental, com transformação criativa do objeto ou conteúdo, pela análise do material para a abstração substantiva, dedução do núcleo conceitual do objeto mental concreto,
e domínio da análise e síntese para a construção conceitual do objeto ou conteúdo. As tarefas com experimentação levam o estudante a transformações mentais e ascensão do abstrato ao concreto. A experimentação mental são manifestações do pensamento teórico. Assim, o pensamento inicia-se com ações mentais no plano externo e depois ações mentais no plano interno. Por isso, na atividade de estudo, não são os conteúdos curriculares que determinam a aprendizagem, mas a transformação do modo de pensar e agir do estudante em relação a esses conteúdos. Uma tarefa de estudo não pode se reduzir à memorização e à reprodução, mas implica mudanças, reconstrução, recriação, transformação do objeto ou do conteúdo curricular aparente em essência. Na teoria desenvolvimental, a atividade de estudo é o seu conteúdo, o qual é distinto do conteúdo das disciplinas do currículo a ser apropriado pelo estudante. Contudo, somente após a escolha do conteúdo curricular e a partir dele, se organiza a atividade de estudo com as tarefas de estudo. Pela atividade de estudo, o estudante soluciona problemas de aprendizagem, pois modifica seu modo de pensar e agir em relação a este objeto, pela assimilação ou apropriação de conceitos. Para essa apropriação, a atividade de estudo precisa fomentar simultaneamente a interiorização das funções mentais que o estudante carrega com determinadas ações mentais que se realizarão por meio das tarefas de estudo. A atividade de estudo ainda, e pelas tarefas de estudo, tem o objetivo de fazer com que os estudantes pensem, argumentem, resolvam problemas e transformem a si mesmos. Na atividade de estudo, é indispensável a atitude criativa e transformadora. Para tanto, é imprescindível o papel do professor. O papel da escola e do professor é ensinar os estudantes a pensar de maneira teórica. Para isso, o estudante precisa ter motivo, impulsionado por desejo e necessidade de aprender, os quais não são inatos. A teoria do ensino desenvolvimental, que realça o desenvolvimento do pensamento teórico conceitual a partir da transformação de conceitos, se afasta da concepção tradicional de ensino, em que o professor transmite determinado conteúdo, aplica uma atividade e o estudante responde às tarefas. Trata-se de um planejamento em que o professor, partindo do fato real, empírico, abstrato, apresenta aos estudantes problematizações para a formação de conceitos, que o leva a investigar, pesquisar, dialogar com a realidade. O professor que compreende o ensino como uma tríade, ensino, aprendizagem, desenvolvimento, considera questões epistemológicas, psicopedagógicas e sócio-histórico-cultural e segue os princípios da didática desenvolvimental para elaborar seu planejamento. Esse professor impulsiona a aprendizagem do estudante, que impulsiona o seu desenvolvimento, de forma que o estudante não faça uma assimilação-reprodução, mas uma assimilação-apropriação, e assim, superando o abstrato ao concreto. Por isso, o papel do professor é muito importante na criação de estratégias e tarefas de estudo, que favoreçam a resolução de um problema real, impulsionando o pensar teórico
para a formação de conceitos e a ascensão do abstrato ao concreto. A intervenção pedagógica do professor se inicia pela análise do conteúdo curricular, análise dos motivos impulsionados por desejos e necessidades dos estudantes, formulação do conceito nuclear, ou núcleo do conceito, ou núcleo conceitual e as suas relações, criação da situação-problema, identificação das ações mentais que os estudantes precisam realizar e organização da atividade de estudo pelas 6 ações didáticas com tarefas de estudo. O professor, pela didática desenvolvimental, elabora tarefas de estudo que possibilitam o estudante aprender as relações essenciais do objeto ou conteúdo curricular, a identificar estas relações, a conhecer a forma pura do objeto ou conteúdo e a generalizar as relações, chegando a casos particulares. Importante frisar que não são os conteúdos curriculares que determinam a aprendizagem, mas a transformação do modo de pensar e agir do estudante em relação a esses conteúdos, cujos já falamos. Uma tarefa de estudo não pode se reduzir a memorizar e a reproduzir. De fato, precisa implicar as mudanças, a reconstrução, a recriação. O professor deve colocar o estudante efetivamente em atividade de estudo, formando o conceito e operando mentalmente. Para tal, o professor deve considerar as 6 ações didáticas. Dessa forma, o professor promove e amplia o desenvolvimento mental de seus estudantes, alcançando o pensamento teórico. Das 6 ações didáticas, a primeira é a mais importante e imprescindível para as demais, pois é a transformação dos dados da tarefa e identificação da relação universal do objeto estudado, do conteúdo curricular selecionado, em que o professor seleciona o conteúdo do currículo, elege o núcleo do conceito e suas relações, além da identificação das ações mentais que os estudantes precisam realizar, inicia a atividade de estudo com tarefas que possibilitem uma abstração substantiva, com uma série de problematizações que favoreçam o estudante fazer relações gerais para o particular, realizando a generalização substantiva. A segunda ação é a modelação da relação objetivada, gráfica ou literal, enquanto um momento inicial de externalizar o pensado sobre o conceito nuclear, a partir da abstração, da generalização e dedução do geral para o particular, que servirá, inclusive, para análise posterior, como um processo de criação e recriação de modelos. Essa modelação pode ser em forma de desenho, de esquema, de texto, e pode ocorrer várias vezes ao longo do processo da atividade de estudo. A terceira ação vem como consequência da segunda ação, que é a transformação do modelo. É um momento de criação, como forma de demonstrar a mudança de compreensão das relações do objeto, da ascensão do abstrato ao concreto, da aparência à essência, em que os estudantes consigam deduzir a relação universal ao particular e seus elementos e relações. Ao longo do processo, nas remodelações, considerando a rede de relações que o estudante fará pela dedução do geral ao particular e vice-versa, o objeto avança de sua forma inicial, como se a primeira modelação fosse a aparência e a última modelação
fosse a essência. A quarta ação, e interessante, que as ações não são literalmente uma seguida à outra. A quarta ação, ela é concomitante à terceira ação. É a construção do sistema de tarefas particulares que podem ser resolvidas por um procedimento geral descoberto pelos alunos. Composto por um rol de atividades, uma coletânea de tarefas de estudo, de ações, que possibilitem mudanças cognitivas dos estudantes em relação ao objeto, de forma a chegar à generalização substantiva até alcançar a conceitualização. A quinta ação, que é realizada concomitante, é o controle ou monitoramento das relações das ações anteriores, como um processo de mediação das relações entre professor-estudante, estudante-estudante, percebendo o movimento dialético do conhecimento do objeto ou conteúdo curricular e das dificuldades, para que possa realizar as atividades de forma correta e perceber os avanços conceituais. O monitoramento, então, assegura a plenitude na composição operacional das ações e a forma correta de sua execução. A sexta ação é a avaliação da internalização do procedimento geral como resultado da aprendizagem, a qual pode ocorrer também desde o primeiro momento ou da primeira tarefa de estudo. Ela pode ocorrer como diagnóstica e também formativa, no sentido de perceber a apropriação do estudante em relação ao objeto, a ponto de conseguir responder ao problema e alcançar o núcleo do conceito. À guisa de tentativa de considerações, retomamos que a Constituição Histórica da Extensão Universitária no Brasil apresenta-se por influências europeias e norte-americanas de assistencialismo e prestação de serviços. As normativas se expressam mediante uma construção histórica, culminando na resolução que obriga a curricularização da extensão em todos os cursos de graduação, fomentando a formação dos estudantes. A Constituição Lógico-Conceitual da Extensão Universitária no Brasil apresenta uma concepção acadêmica, processual e orgânica para a crítica e emancipação pela epistemologia da praxis, em atendimento à luta, à concepção, diretrizes, objetivos e, claro, desafios do For-Progresso. A extensão universitária, como uma atividade acadêmica, é constituída e constituinte de conhecimentos teórico-práticos ou de conteúdos curriculares referentes aos temas de cada projeto. Nessa busca da superação de um conceito constituído historicamente de prestação de serviço e assistencialismo, procuramos conceituá-la como atividade pautada na estreita relação da universidade com a sociedade, por meio do processo ensino-aprendizagem, com ações de formação vinculada ao ensino e à pesquisa, promovendo a transformação do pensamento do estudante. Defendemos que a teoria do ensino desenvolvimental pode ser aplicada nas ações de formação de um projeto de extensão universitária. Partimos do princípio de que as ações de formação dos projetos de extensão se pautam no conhecimento teórico de conteúdos, pois se configuram por ensino de conteúdos curriculares para a realização das suas ações, das suas tarefas, no movimento da teoria ser eivada de prática e vice-versa. O processo de apropriação, considerando as questões culturais e históricas socialmente construídas pela ação das funções psicológicas superiores, parte do abstrato, real, aparente, síncrese, ascendendo ao
concreto, pensado, essência, síntese, alcançando o pensamento teórico-conceitual. Para o estudante extensionista desenvolver o pensamento teórico-científico, a interação dos processos interpsíquicos e intrapsíquicos é importante para a reconstrução interna, por meio da aprendizagem, que é coletiva e individual, pela intervenção didático-pedagógica, com investigação de problemas reais, da abstração e generalização, saindo do abstrato para o concreto. Assim, os princípios da teoria do ensino desenvolvimental podem alicerçar o planejamento de ensino de conteúdos curriculares a serem trabalhados nos projetos extensionistas, considerando as 6 ações didáticas da atividade de estudo, para a transformação do pensamento empírico em teórico-conceitual, que são a identificação da relação universal, a modelação inicial, a transformação do modelo, a construção de tarefas particulares, o monitoramento e a avaliação. Reforçamos que as ações de extensão, de concepção acadêmica, processual e orgânica, são teórico-práticas e apresentam conteúdos curriculares, sendo possível seu planejamento pela teoria desenvolvimental, fomentando o pensamento teórico-conceitual. Assim, a teoria do ensino desenvolvimental se aplica a uma situação de ensino de conteúdos, viabilizada pela atividade de estudo. Na extensão, nem todo projeto tem conteúdo e apresenta atividade de estudo. Por isso, não podemos generalizar. Contudo, o que pretendemos mostrar é que nas ações de formação, em projetos de extensão universitária, pelo processo ensino-aprendizagem, é possível superar o pensamento empírico ao teórico-conceitual, ao passo que se aplica os princípios da teoria do ensino desenvolvimental. Considerando a constituição histórica e conceitual da extensão universitária no Brasil, bem como da teoria do ensino desenvolvimental, é possível afirmar que sofreu influência da Constituição da Universidade no Brasil visando o ensino, sofreu influência europeia e norte-americana de prestação de serviço e assistencialismo, as normativas prevêem a indissociabilidade com ensino e pesquisa, os planos discutem a extensão enquanto processo formativo e curricularizado, os teóricos apresentam uma discussão primando pelo seu sentido de ser. A resolução apresenta dúbias interpretações quanto à efetivação das ações e não a conceitua de fato. As atividades precisam ser pensadas para a formação do estudante e não somente para os ganhos imediatos da sociedade. Os teóricos, a concepção acadêmica para crítica e emancipação. As ações de extensão podem ser planejadas indissociadas do ensino e pesquisa pela praxis. Os currículos das universidades precisam ser repensados e ressignificados. As ações de extensão precisam ser planejadas mediante uma teoria de ensino e aprendizagem. A extensão universitária deve ser considerada como uma atividade que possibilita o pensamento teórico-conceitual. A teoria do ensino desenvolvimental pode ser aplicada no ensino superior. As 6 ações didáticas da teoria desenvolvimental podem servir de alicerce no planejamento das ações de formação em projetos de extensão universitária. A extensão universitária trabalha com conteúdos como o ensino e a pesquisa. O pensamento teórico-conceitual pode ser alcançado pelos estudantes nas ações de formação e projetos de extensão universitária, considerando o processo
ensino-aprendizagem. Na literatura, não há estudos sobre essa temática. Assim, à guisa de conclusão, ousamos dizer o vir a ser da teoria do ensino desenvolvimental na extensão universitária, ou uma extensão desenvolvimental. Muito obrigado a todos que estiveram me ouvindo. Obrigada em especial ao professor José Carlos Libânio, à UEG, minha instituição de formação inicial, e que hoje sou docente, à PUC, e me coloco neste momento à disposição de vocês. Professor Libânio? Professor, o senhor está sem áudio. Obrigado. Muito bem, Andréia, parabéns pela sua límpida exposição, com muita clareza, e fico muito feliz de te ouvir. E também muitas pessoas aqui estão aqui parabenizando, o GFOP inteiro aqui vendo você, assistindo você, viu? E aí muitas menções, a Andréia, a sua xará, dizendo que cada dia mais encantada com suas pesquisas, e aí quer dizer, a Valdirene Aparecida, grande prazer em participar deste momento, parabéns, Andréia, pela seriedade com ensino, pesquisa e extensão, e não estou lendo todas, né? E temos aqui a presença do professor José Maria Baldino, que está aqui parabenizando você pela rigorosa pesquisa, e também aqui a professora Raquel, deixa eu ver aqui a professora Raquel, doutora Andréia, que alegria assistir seu trabalho de pós-doutorado, uma nova referência analítica para a extensão universitária, parabéns. Sua colega de mestrado, com a colega... Nossa, muito obrigada. A Carla Vitoriano, também dizendo aqui, parabéns pelo belo trabalho. E a quem mais? Parabéns, Andréia. Você é um exemplo de superação, inspiração para mim. A Ana Paula que está dizendo, né? Você não merece palmas, merece um Tocantins inteiro, viu, Andréia? Que coisa boa, né? Que isso! Então, Andréia, eu anteontem, uma professora italiana, especialista em Davidov, né? A professora Serena Vegetti, que apresentou um trabalho muito bonito, não é? Que é assim, um estudo comparativo entre Vygotsky e Davidov, né? E foi uma palestra fantástica, e ela está disponível no YouTube, que quem estuda esse assunto, não é, da teoria do ensino desenvolvimental, vale a pena ver essa palestra da professora Serena Vegetti. Mas o que eu quero dizer, Andréia, é que na palestra a professora, utilizando palavras do professor Davidov, diz o seguinte: não pode existir ensino sem pesquisa. O que vem em apoio ao seu trabalho, quer dizer, você quer realmente formar uma unidade, né? Uma unidade entre ensino, pesquisa e extensão, e que a extensão tenha, nas atividades de formação, um caráter acadêmico, não é? E nesse caráter acadêmico, ela incorpora a pesquisa, não é? Então, é realmente uma proposta fantástica, e você está inovando
e está trazendo uma proposta para quem trabalha na extensão, para quem tem interesse em extensão, e para as universidades que querem dar outra dinâmica para a extensão, né? Para não ficar este caráter meramente assistencial, né? Meramente instrumental. Não é? Deixa eu ver se temos aqui alguma questão. Ok. Então. Sim, André, professor. Sim? Sim. Eu já anotei aqui. Eu assistirei a palestra da professora Serena, muito me interessa, todos os assuntos voltados para a extensão universitária e também para a teoria do ensino desenvolvimental. Nós, no doutorado, trouxemos a discussão à tona em relação à extensão, num sentido de questionar as ações de extensão, de prestação de serviço e de assistencialismo. Não significa que não podemos fazer este tipo de ação. Pelo contrário, precisamos fazer. Porém, com uma concepção acadêmica e não somente uma concepção de mão de obra barata em atendimento ao mercado neoliberal. E já desde o doutorado, que inclusive, antes de eu concluir o doutorado, eu conversei com o senhor lá em Salvador, em um encontro do ENDIP, em relação às minhas angústias de que a extensão, para ser acadêmica, ela demandava de uma concepção teórica. O professor que carrega com ele uma concepção teórica muito clara, ao elaborar projetos de extensão, ele vai com esta concepção para os projetos, para as atividades. E a teoria do ensino desenvolvimental já havia me sido apresentado quando eu estava fazendo mestrado na PUC, em que eu fiz uma disciplina com o senhor. Então, a partir daquele momento, eu comecei a pensar em uma possível relação entre a extensão universitária e teoria do ensino desenvolvimental. E com a conclusão do doutorado, percebendo que as ações de extensão, elas estavam carentes de uma concepção, nós começamos, então, a imaginar que a base teórica, a epistemologia em si, ela merecia mais atenção. E aí nós efetivamos a entrada nossa com muita alegria no pós-doutorado, na PUC, sob sua supervisão, que foi uma realização para mim. E hoje estamos aqui apresentando esta nova concepção, de fato, acredito ser inédita, a discussão sobre a relação da teoria do ensino desenvolvimental na extensão universitária. E defendo que, sim, seguindo os princípios da didática desenvolvimental na extensão, é possível a ascensão do abstrato ao concreto. Ok. Então, André, eu sou muito suspeito para falar, porque há quantos anos trabalho com essa teoria e junto com o nosso grupo de pesquisa e há quantos anos a professora Raquel Marra Freitas trabalha também, né? E outros colegas da PUC no nosso grupo de pesquisa, não é? E trata-se de uma teoria que, do meu entendimento, e eu já disse que eu sou suspeito para falar, porque eu acredito muito nela, não é? Quer dizer, ela acaba sendo uma didática, eu vou dizer, de resistência, né? Como você aponta no seu texto, né? no seu trabalho final de pós-doutorado, né? Nós vivemos numa sociedade eminentemente mercadológica, né? Numa sociedade voltada para o lucro, não é?
e que é a orientação neoliberal para a educação internacional, e, claro, incidindo no nosso país, não é? É uma orientação instrumental, é uma orientação pragmática, é uma orientação restrita a atender interesses do mercado. E, portanto, as finalidades educativas das instituições escolares estão voltadas para a preparação de capacidades produtivas, não é? Em que o interesse pela reflexão, o interesse pela conceitualização, o interesse em formar pessoas pensantes e críticas é zero, não é? E, enquanto que a teoria do ensino desenvolvimental, a didática desenvolvimental, ela investe fortemente, né, no desenvolvimento de capacidades humanas, né, visando o desenvolvimento da personalidade, e aí compartilhando com o Paulo Freire, que é um autor que você gosta muito e que teve e tem uma influência muito forte nos caminhos da extensão no Brasil, claro, daqueles interessados numa extensão, vamos chamar, humanizadora, emancipadora, não é? Quer dizer, a teoria didática desenvolvimental se presta inteiramente, não é, a ser adotada e incorporada pelas universidades e ela não precisa ser incorporada oficialmente pela universidade, ela pode ser incorporada pelos professores que atuam na extensão, né? E eu, como você tem me contado, há anos você vem desenvolvendo este trabalho de convencimento, esse trabalho vamos dizer, de difusão de um outro entendimento da extensão, né? Que é este caráter que você chama de processual, acadêmico, né? Das atividades de extensão, né? Bem, acho que nós podemos encerrar e, da minha parte, agradeço muitíssimo a presença dos integrantes, das integrantes do grupo de pesquisa liderado pela Andréia, os seus colegas de universidade. Também agradeço a presença dos estudantes da pós da nossa PUC, do nosso programa de educação da PUC, que estão aqui presentes, vários deles, né? E que atenderam ao nosso convite, e todos aqueles que vieram aí prestigiar você, Andréia, nesta noite memorável, né, em que você está apresentando para a academia, não é, o produto do seu estágio de pós-doutorado. Se você quiser concluir, terminar. Eu gostaria de agradecer novamente ao senhor, à PUC. Não vou mencionar nomes de quem nos acompanhou pelo YouTube, porque eu creio que cometerei equívocos, mas dizer a todos que estão nos assistindo ao vivo e também aqueles que assistirão depois, que por um motivo ou outro de agenda não puderam nos acompanhar ao vivo, os meus sinceros agradecimentos. Esse momento, de fato, ele é muito importante, não somente para a academia, mas para a humanidade, no sentido ser humano, ser Andréia. Porque antes de ser uma doutora, uma pós-doutora, sou uma humana, e que com uma trajetória foi se constituindo doutora, pós-doutora. Então, entre caminhos sinuosos, retos, enfim, subidas e descidas, a gente vai
se constituindo, vai se construindo, sem perder o sentido da humanidade. Nós não podemos esquecer que somos mães, avós, colegas, amigas, e, em detrimento de tudo isso, apenas pensar na formação acadêmica. Ela faz parte, mas ela não pode ser a única coisa, não pode ser o único movimento da nossa vida. Então, eu hoje encerro um novo ciclo e percebo que dos meus 48 anos, uns 45 é dedicado efetivamente à educação. Desde o primeiro momento que pisei em uma escola muito pequenina, por muita insistência, hoje eu consigo, de uma forma diferente, que nós não imaginávamos ser assim, esperávamos o presencial, mas apresentamos o nosso relatório pós-doutoral com a supervisão do professor Libânio. Muito obrigado a todos e, claro, principalmente aqueles que estiveram bem próximos, acompanhando todas as angústias, todas as lutas que passamos para alcançar este momento. Muito obrigado a todos. Okay. E, claro, muito obrigado a Deus. O título de pós-doutorado vai ser concedido pela PUC, não é pelo programa de pós-graduação, né? Então, não tenho o poder de te dar este título agora, né? Mas eu tenho o poder de dizer a você, não é? E com muita satisfação, não é? Parabenizar você, não é? Por essa trajetória de praticamente um ano que nós estivemos juntos, né? E hoje você já pode dizer que é uma pós-doutora, Andréa. Então, muito obrigado a todos. E vamos, então, encerrar esta sessão da apresentação pública do trabalho de conclusão de pós-doutorado da Andréa. Boa noite a todos e a todas. Boa noite a todos e todas. Obrigada. Gratidão.